E a negociação entre Flamengo e Marcos Antônio avançou nessa madrugada e o jogador já pode ser dado como mais novo reforço do Flamengo. Primeiro reforço dessa era Tite do meio do ano de 2024. Fala comigo, rubro-negro, tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Flamengo aqui nessa manhã. Então já vai começando o vídeo deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação pra dar aquela moral pro canal. Meus amigos, também esqueci de falar na introdução, cara, Gabriel Barbosa, porque um clube da Europa quer tirar o jogador do Flamengo nessa janela de meio de ano. E é o seguinte, cara, lembrando, tá? A partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do mundo e sair de graça do Flamengo no final do ano. E nós já estamos em 27 de junho, então daqui 4 dias, Gabriel Barbosa poderá oficialmente assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo e sair de graça do Flamengo. Vamos começar, inclusive, falando por essa situação do Gabigol, cara. E é o seguinte, matéria da ESPN que diz o seguinte: Gabigol foi procurado por clube verde e branco, mas não é o Palmeiras, não é o Verdão. O Gabigol recebeu uma sondagem recente do Panathinaikos da Grécia, confirmou a ESPN. Até o momento, porém, o contato não avançou para uma proposta oficial. E daqui eles falam também que, além do Panathinaikos, também tem o Palmeiras, o clube verde e branco como grego. O Palmeiras também teve o nome ligado ao jogador após informação do ex-jogador Neto. Segundo apurou a reportagem, de fato, Gabigol é uma opção que circula há tempos nos bastidores alviverdes, mas não houve nova conversa com o staff do atleta. Também tem a situação do Cruzeiro, né? O Pedrinho, o novo dono da SAF do Cruzeiro, é um cara que gosta do Gabigol, ele gosta pessoalmente do Gabigol como jogador, ele tem dinheiro, é apaixonado pelo Cruzeiro, né? Diferente de várias SAFs, ele é o dono de uma SAF que gosta do clube, ele não vê a SAF como um objeto, uma empresa para gerar lucro para ele, ele gosta do Cruzeiro, ele quer ver o Cruzeiro bem, então a tendência é que ele vai investir uma grana pesada em contratação. O Gabigol, sendo um jogador que ele gosta pessoalmente, com certeza é um dos alvos dele, principalmente tendo em vista a atual situação de Gabriel Barbosa dentro do Flamengo, não pode ser um reserva. Toda essa polêmica, o seu contrato não sendo renovado, mesmo faltando 6 meses, abrindo brecha para ele sair de graça do Flamengo. Então uma situação bem complicada, levando em conta todos os fatores, a situação dele, o fato do Pedrinho gostar do Gabigol, ele ser um apaixonado pelo Cruzeiro, então não vai ter escorpião no bolso, não vai ter dó de gastar dinheiro para contratar reforço. O Gabigol realmente é uma opção muito viável para o Cruzeiro, para o próprio Palmeiras. Agora também tem o Panathinaikos da Grécia interessado no Gabigol. Então, cara, é muito difícil o Gabriel Barbosa ficar no Flamengo, tendo em vista o tanto de times que querem ele e ele podendo, como já falei, daqui a 4 dias sair de graça do Flamengo, né, assinando um pré-contrato com qualquer outro clube do planeta. Inclusive, dentro do Flamengo não existe nenhuma pressa, não existe nenhuma dor de cabeça em renovar o contrato do Gabigol. Todos eles estão muito crentes que só vamos voltar a falar disso, primeiro, no final da temporada, pra ver o desempenho dele, dependendo do desempenho dele, se vai jogar bem ou mal. Segundo, depois de toda essa polêmica, esse problema jurídico dele com o antidoping se resolver. Depois que isso vier um fim, seja ele bom ou ruim, é claro, se o Gabigol for banido, o Flamengo não vai renovar o contrato com o Gabigol, né? Tanto que, se ele for punido agora, não tem pra quem recorrer. Se ele for punido pelo CAIS, não tem onde recorrer. Ele vai poder apenas sentar, chorar e cumprir a pena. Essa é a opção que ele tem pra fazer depois que ele tenha sido punido pelo CAIS, caso isso realmente aconteça, sabe? Inclusive, também, se ele for inocentado, não tem como a CBF ou ninguém mais recorrer reclamando, porque é a última instância. Então, a decisão é definitiva, seja ela boa ou ruim. Se a pena dele for mantida, ele for culpado, não tem pra onde ele recorrer.
para tentar revogar essa pena. Se ele for dado como inocente, não tem para onde a CBF recorrer para tentar ferrar o Gabigol ainda mais do que eles já fizeram, entenderam? Então, é uma situação bem complicada. Se ele for dado como inocente, é inocente e pronto. Se ele for dado como culpado, é culpado e pronto. Então o Flamengo tá bem tranquilo em relação a ele. Não vão ficar correndo atrás de renovar contrato. Vão ficar renovar contrato somente quando? Fim da temporada, para ver o desempenho que ele vai ter, e quando essa situação do antidoping do CAIS se resolver. Basicamente, essa situação do Gabigol atualmente dentro do Flamengo. E agora também tem mais essa do Panathinaikos. Agora mudando de assunto e falando do Marcos Antônio, cara. É o seguinte, matéria do site Sport News Mundo, essa aqui do Gabigol tava lendo na ESPN, que diz o seguinte: o Flamengo deu um passo importante para contratar o Marcos Antônio nessa quarta-feira, na madrugada de ontem, de hoje no caso, foi madrugada, já era dia 27. O mais querido apresentou uma proposta de empréstimo a Lazio, com uma cláusula de obrigação de compra caso o jogador atinja metas, o que agradou o clube italiano. Agora, os dois lados estão ajustando os últimos detalhes para finalizar a negociação. Segundo o Vene Casagrande, a oferta do Mengão inclui uma cláusula que obriga a compra de Marcos Antônio caso ele alcance os objetivos, bata as metas. No entanto, se ele não conseguir cumprir as metas, o Flamengo não vai ser obrigado a comprar o Marcos Antônio. Então, caso ele tenha um bom desempenho, ele vai bater as metas fáceis. Provavelmente é meta de jogo, meta de minutos, meta de gols, talvez, sei lá. Mas se ele for bastante utilizado pelo Tite, o que é tendência, já que o Marcos Antônio é um pedido pessoal do Tite, assim como o Léo Ortiz foi, a tendência é que ele bata as metas, ó. Fácil, fácil. É importante ressaltar que o Mengão aceitou pagar entre 4 e 5 milhões de euros, mais ou menos 20 a 25 milhões de reais, caso o Marcos Antônio cumpra as metas estabelecidas em contrato. A expectativa é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro em julho, mês que a janela de transferência será aberta. Então, já podemos dar Marcos Antônio aí como confirmado dentro do Flamengo. Lembrando que o Flamengo, essa é a terceira proposta que o Flamengo faz pelo Marcos Antônio. A primeira, o Mengão queria ele por empréstimo com opção de compra. A Lazio rejeitou. Na segunda proposta, o Mengão queria ele até anotei porque é bastante coisa. Na segunda proposta, o Flamengo propôs comprar o jogador por 4 milhões de euros. Comprar ele em definitivo. Rejeitada. Eles pediram 6 milhões de euros pelo Marcos Antônio. E agora, nessa última proposta que eu acabei de falar para vocês, ofereceu um empréstimo atrelado a uma obrigatoriedade de compra a depender de metas batidas. E a Lazio respondeu positivamente. Eu só não entendi por que agora eles aceitaram o Marcos emprestar ele o mesmo valor, basicamente 4 e 5 milhões de euros, só dessa vez com empréstimo. Realmente não entendi, mas essa é a informação. Já pode comemorar que daqui a pouco já teremos Marcos Antônio chegando no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!